importantíssimo, comecem a mandar perguntinhas, porque ela já chegou e ela está gravidíssima e agora a barriguinha já está aparecendo. E, por coincidência, enfim, teremos aí, a Natália querida, um bebezinho, também João Paulo, assim como o meu pequeno. Seja bem-vinda mais uma vez. Tá linda, olha. Obrigada. Que belezinha. Ainda colocamos ela aqui de pé pra mostrar dessa vez essa barriguinha. Já deu pra não tá começa, fase né? ótima, Agora, né? uma delícia. 5 uma meses. Delícia. Fase deliciosa, fazer ultrassom, sentir mexer. Parabéns mais uma vez. Obrigada. JP, venha com muita saúde, JP. E muito levado, tipo o meu, muito levado. Então. Olha, Nath, pra gente introduzir o nosso assunto, a gente nunca falou sobre hipoglicemia aqui no programa, e eu também não sabia que a gente poderia falar de hipoglicemia, hiperglicemia, glicemia reativa. Então, são vários quadros, né, que podem estar aí envolvidos com... É uma doença? É considerada doença? Sim, quando, por exemplo, a hiperglicemia ela é crônica, né, ela se cronifica e está relacionada aí com esse aumento, com essa diminuição dos níveis de insulina, a gente tem a diabetes, né? Tá. E a hipoglicemia, dependendo da intensidade, ela até pode ser caracterizada como uma doença, mas ela, às vezes, acontece de uma forma muito mais pontual. Entendi, do que frequente. Do que frequente, entendi. Sim. Vamos começar, então, a gente tem um vídeo super legal que a Natália Colombo vai explicar pra gente hoje como isso acontece no organismo, então. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, né, a partir do momento que a gente ingere o alimento, né, esse alimento ele começa a atravessar todo o nosso trato gastrointestinal. Então, aqui nessa imagem, a gente começa a ver toda a imagem do alimento, né, passando por todo o nosso trato gastrointestinal, né? E aí ele vai. Uma vez que a gente come esse alimento, a gente tem um estímulo no nosso pâncreas para a liberação de insulina. Certo. Então, o estímulo para liberar a insulina é esse aumento da glicemia que se dá através da ingestão de qualquer alimento. Então, qualquer alimento estimula esse aumento da insulina. Só que não tem é só carboidrato. Não só o carboidrato. Proteína também estimula. Também, só que de uma forma menor. Entendi. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse alimento, ele estimula essa produção de insulina, só que tem alguns alimentos que estimulam mais e alguns alimentos que estimulam menos. A insulina, o que ela vai fazer? Ela vai chegar lá na célula e vai avisar a célula, olha só, tem aí um monte de açúcar circulante, tem glicemia para você utilizar como fonte de energia. Tá. E aí esse açúcar entra na nossa célula e aí a gente usa esse açúcar como fonte de energia. Tá, que é o que a gente está vendo aí nas imagens, como é feita essa distribuição. Exatamente. No corpo. Então isso acontece de forma natural, isso acontece de forma normal. Então aqui a gente está vendo, né, a insulina ser liberada. Tá. E entrando... Exatamente, daí aqui ela ainda está sendo liberada e depois ela vai lá, está saindo do pâncreas, e aí ela vai chegar na célula e vai dar esse estímulo. Perfeito. Tá? E aí vai gerar energia. Sim, exatamente. Esse é um metabolismo normal. Normal. Tá. O que acontece é que às vezes com o consumo muito excessivo de carboidrato, essa sinalização da insulina que a gente fala, ela começa a ficar alterada. Então tem pessoas que têm um aumento muito grande de insulina, então por exemplo, você come um alimento, né, aqui a gente já está vendo esse açúcar ser absorvido pela célula, tá? Então a insulina ela chegou, ela deu o sinal e aí a gente vê esse açúcar sendo absorvido. Perfeito. Então tem vários fatores que podem interferir nesse aumento da insulina, que podem prejudicar. Então uma pessoa que tem um consumo muito grande de carboidrato simples, de açúcar, ela vai ter toda essa alteração nesse metabolismo de insulina, assim como vários outros fatores. Entendi. Tá? Então tudo isso vai acabar prejudicando todo esse caminho. Agora, quando a gente vai diagnosticar então que é um quadro de hipoglicemia, o que vai acontecer com esse paciente? Tá, a hipoglicemia, ela tem como principais sintomas tontura, fraqueza, dor de cabeça também é uma coisa bastante comum, então é muito comum as pessoas se queixarem, fico muito tempo sem comer, começa a ficar fraca com dor de cabeça, esse é um sintoma muito clássico. Então, perda de raciocínio, a pessoa não consegue mais pensar muito bem, isso é muito clássico de hipoglicemia. Certo. A hipoglicemia comum, ela se dá por vários fatores. Primeiro, você fica muito tempo sem comer, então você começa a ter essa baixa de açúcar no sangue, então isso é o mais característico. Ela pode acontecer também quando a pessoa ela tem a diabetes muito descompensada e principalmente faz uso de alguns medicamentos para controlar essa glicemia. Então esse é um fator que pode também trazer, independente se ela está se alimentando corretamente ou não, se o diabetes não estiver controlado, ela pode ter um quadro de hipoglicemia. Exatamente. E se ela toma, por exemplo, o medicamento para controlar essa glicemia que está alta, e aí também nisso a alimentação
alimentação está desregulada, ela também pode ter uma hipoglicemia, porque o remédio da diabetes, o que ele vai fazer? Ele vai controlar a insulina. Entendi. Né? Então ele controlando abaixa a insulina, muito sim, rápido. Exatamente. Ele vai regular, vai abaixar essa glicemia. Tá. E uma outra coisa que hoje em dia é muito mais comum é a hipoglicemia reativa. Então, eu não sabia que existia, que é o contrário. A hipoglicemia reativa, ela é uma hipoglicemia que se dá do estado alimentado. Tá. Então, é a pessoa que termina de comer e ela tem uma hipoglicemia de 2 a 3 horas, que é o horário que não era para isso acontecer. E isso acontece por quê? Muito provavelmente porque ela teve um aumento muito grande de insulina, então isso é super característico em pessoas que comem muito carboidrato simples na refeição. Então, por exemplo, aquela pessoa que come uma pratada de macarrão, né? Então, assim, esse macarrão, o que vai acontecer? Ou arroz branco, enfim, açúcar, isso aumenta muito a glicose, ela já tem uma insulina que está um pouco desregulada por vários fatores que a gente vai falar depois, até quando a gente for mostrar os alimentos. A insulina aumenta muito e ela entra numa hipoglicemia porque a insulina, ela começa a funcionar de uma maneira desregulada. Gente. Então, isso é aquela pessoa que fala assim, nossa, eu termino de comer, dá 2 horas, eu tô desesperada para comer de novo, eu já me sinto fraca, já me sinto muito cansada. Tontura também. E aí entram os mesmos sintomas. Sim, exatamente. Né? Da tontura, da fraqueza, mesmo tendo comido ali há pouco tempo. E uma coisa bastante característica é aquela pessoa que fala exatamente isso. Olha, eu termino de comer, dá tipo umas 2 horas, já tô morrendo de fome de novo, já preciso comer. E quando existe essa hipoglicemia, tanto a reativa como essa outra hipoglicemia normal, a pessoa ela vai buscar alimentos de alto índice glicêmico, né? É como se fosse realmente uma necessidade do organismo para aumentar rapidamente essa glicemia. Então a pessoa ela vai procurar carboidrato simples, ela vai procurar doce, e aí você entra de novo no ciclo, você começa a desregular tudo. Tudo de novo. Sim. Então é o seguinte, gente, o negócio não é tão simples. Eu acho que muita gente está se identificando que está assistindo o programa, a gente já está pegando as perguntinhas, daqui a pouco a gente vai colocar na tela. Vou dar um recado, na volta te encontro então na cozinha, a gente vai exibir o vídeo de novo, que é muito legal, né, entender o que acontece com as células, né, essas coisas que a gente não vê, quando a gente tem ilustração, eu acho que isso é muito bacana. Facilita bastante. Mas você trouxe aí muitos alimentos, claro, porque a gente está falando do problema, é claro que a Natália vai dizer também como tratar, o que a gente tem que fazer, é claro que eu acho que a gente tem que envolver também essa parte dos exames. Sem dúvida. Né? Sem Dosar dúvida. o exame de sangue, tudo isso. Vamos entender direitinho para que a gente tenha o raciocínio, né, certinho. Sim. E muita gente em casa, se sentiu isso que a gente está falando e não sabia o que era, agora... Voltando ao nosso assunto, então, dos tipos de hipoglicemia, ela já explicou a hipoglicemia clássica, a hipoglicemia reativa, a gente vai falar da hiperglicemia também, mas o que eu entendi, Nath, é o seguinte... Alguma coisa está descompensada para que esses quadros apareçam. Isso é que é o fato principal. Exatamente. Normalmente é a produção de insulina que vai causar tudo isso. Sim, ou a produção de insulina ou o aumento do consumo de carboidrato simples. Na verdade, o que mais desregula a insulina é o consumo de carboidrato simples. Entendi. E a gente sabe que isso hoje em dia é uma coisa extremamente comum. O que acontece? Existem alguns nutrientes, como por exemplo o cromo, vanádio, que são fundamentais para regular, inclusive, essa ação da insulina. Só que o consumo de carboidrato simples, eles acabam desregulando. Entendi. Então, assim... E esse cromo e tudo mais que a gente já produz não são suficientes? Sim, na verdade o cromo a gente adquire dos nutrientes. Dos alimentos. Isso. Só que além do que a gente adquire dos alimentos, então o cromo, por exemplo, ele está em maior quantidade nos grãos integrais. Né? Então, legal. assim, você tem lá uma quantidade de cromo que vem um pouquinho do carboidrato simples. E quanto mais rico de açúcar, quanto mais carboidrato simples você come, mais você depleta esses nutrientes. Então você ainda piora a gente fala de sinalização da insulina porque é essa ação da insulina. Porque o que a insulina ela faz? Ela vai chegar lá na célula e vai falar, olha célula, tem açúcar aqui, abre aí para você receber esse açúcar. Mais ou menos isso. E aí o que acontece? Se você também começa a ter uma célula que não reconhece essa ação da insulina, né? Então a célula tá lá, ela não reconhece esse recadinho, ela não vê a insulina chegando, ela não percebe. O que começa a acontecer? Começa a ficar muito açúcar circulante, que daí já é o princípio da hiperglicemia, que depois vai levar a uma resistência à insulina e vai levar a diabetes. Então a hiperglicemia é o inverso, é quando tem muito açúcar circulando no sangue. Exatamente. E isso acontece também pelo mesmo motivo. Sim. Consumir muito carboidrato refinado. Tudo começa, na verdade,
verdade, a partir de uma descompensação entre esse metabolismo. Então, entre essa ação da insulina começa a ficar prejudicada, outros hormônios também começam a se alterar, né? E o consumo de carboidrato simples, que é muito frequente. Então, tudo parte daí. A hipoglicemia convencional, a hipoglicemia clássica, ela pode acontecer, por exemplo, por vários períodos sem comer. Então, pode ser que você tenha aí um metabolismo normal da insulina, desse açúcar, enfim. Só que se você fica muito tempo sem comer, isso acaba aparecer. Entendi. Isso. E você também desregula, porque quando você fica muito tempo sem comer e depois você faz alguma refeição, você acaba tendo um pico muito alto de insulina, porque essa sua célula está desesperada por nutriente, né? Então você acaba desregulando. E uma outra coisa muito importante é que a glicemia, né, o açúcar, é a principal fonte de energia do nosso cérebro. Por isso que quando você fica muito tempo sem comer, você começa a parar de pensar direito, não consegue mais pensar bem. E às vezes as pessoas, elas até confundem, né? Fica muito tempo sem comer, começa a se sentir fraca. Acho que é minha pressão. E muitas vezes não, é simplesmente o fato mesmo de ficar muito tempo sem comer que está causando isso. Agora, não é legal, deixa eu colocar uma perguntinha, né, Ma? É do Insta ou do Twitter? Twitter é do Rodolfo, já vou ler a perguntinha do Rodolfo. Um beijo pra você, viu, querido? E tudo isso, gente, ligado, então, à escolha errada de alimentos. Sim. É o que a Natália Colombo vai explicar. Mas vamos ver o que ele quer saber. O que fazer na hora da crise da hipoglicemia? Não, nesse caso é da hipo, dele é da hipo. Então vamos lá. O que fazer na hora que a pessoa sente, porque a escolha do alimento certo também pode melhorar o quadro ou pode piorá-lo completamente. Exatamente. O que a gente precisa levar em consideração? Primeira, antes de mais nada, a gente precisa evitar que haja crise. Para a gente evitar que haja crise, você precisa fazer refeições regulares. Se não for de 3 em 3 horas, que seja até 4 horas, mas que isso não é legal você ficar sem comer, porque além de alterar todo o metabolismo da insulina, você também aumenta cortisol, você também causa toda uma bagunça no teu organismo. Então, primeira coisa, comer, fazer refeições regulares. Segunda coisa, observar o alimento que você vai comer. Então, evitar alimentos que estimulem muito essa produção de insulina, que dê muito pico de insulina e que aumente muito o açúcar no sangue. Que são os refinados. Sim, exatamente. Aqui eu trouxe o arroz, o açúcar, mas poderia ser um pão francês, poderia ser um macarrão, poderia ser um bolo, doces em geral. E até frutas com alto índice glicêmico. Para muitas pessoas. Pode Inclusive, aqui eu trouxe o suco de fruta, Então, muita gente acha que o suco de fruta natural é uma ótima opção. E realmente, se a gente for comparar entre refrigerante, outras coisas, ele vai ser aí a melhor opção. Só que hoje em dia já existem muitos estudos que mostram que a frutose, ela traz aí uma série de problemas para a nossa saúde. Inclusive, ela já está relacionada com o desenvolvimento de diabetes, síndrome metabólica, obesidade. Porque o suco de fruta, embora ele tenha aí alguns nutrientes, ele vai ser a mesma coisa que se você tomasse um copo de água com açúcar. Só que nesse caso, água com frutose. Porque você tira toda a fibra dele. Entendi. O melhor é consumir a fruta. Exatamente. Comer a fruta, mastigar. E isso é sempre importante falar, porque a pessoa, eu não como fruta, mas eu tomo suco. Né? Então, assim, ok, é melhor do que algumas outras opções, mas ainda assim... E para esse quadro especificamente que a gente está falando hoje, não é legal porque vai dar um pico de insulina. Exatamente. Olha, então, gente, você acaba desregulando tudo. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração. E o que ele perguntou, né? Então, o que fazer nas crises? É que, assim, quando existe uma crise de hipoglicemia, você precisa aumentar essa glicemia. Tem que subir. Isso é fato, ela tem que subir. Nesse caso, você vai procurar um alimento que tenha aí um índice glicêmico mais alto, porque você precisa aumentar. Tanto que aqui eu trouxe a bananinha, né? Aquela bananadinha sem açúcar. Porque essas pessoas que têm crise, né? Que geralmente têm essa crise de hipoglicemia, E lembrando que isso não é normal, a pessoa que tem crise de hipoglicemia precisa procurar um nutricionista, precisa procurar um médico para avaliar o porquê que ela tá tendo tanta crise assim. Só que a bananadinha, essas frutas secas concentradas, ela tem uma quantidade muito grande de frutose, então ela aumenta rápido a glicemia. Então, assim, tudo bem que se você for comer, nesse caso, um pão francês, também vai aumentar a glicemia, só que a gente pode escolher opções melhores, então essas frutas secas são as melhores opções. Porque elas oferecem nutrientes além de aumentar esse açúcar no sangue, que é o que a pessoa precisa no momento. No entanto, se tem uma crise de hipoglicemia, você precisa aumentar com o que você encontrar pela frente, que tem um índice glicêmico maior. Então, se você pode levar bananadinha, ótimo, mas se você não encontra, que seja um pouquinho de água com açúcar, mas você precisa aumentar. Entendi. Então, isso é importante. Mas também avaliar bem quando isso é realmente uma hipoglicemia, né? Tipo, evitar. E não pode comer muito, né? Tem que comer... sim. Ali, uma quantidade normal, não é porque você está sentindo que vai comer um monte, também não justifica. Um pouco. Sim, porque senão você cai naquela mesma... Porque assim, é um ciclo, né? Daí você aumenta de novo o consumo de carboidrato simples, você desregula de novo a insulina e você tem de novo aí uma hipoglicemia reativa, né? Por quê? Porque você aumentou muito a
insulina e aí também já passou e caiu. Entendi. Exatamente. Então, a hipoglicemia reativa, isso também é importante falar. Ela é essa do estado alimentado. Então, você comeu muito carboidrato simples e caiu numa hipoglicemia depois, tá? Esse é o principal que a gente tem que entender. Isso, é a diferença. Só o seguinte, vou dar um recado e já volto, a gente vai pegar mais perguntas. Twitter, @vocêbonita, Instagram, @vocêbonitatv. Mandem, porque essa pauta é muito bacana. Quanta gente que tá assistindo. Carol, eu tenho isso uma vez por semana, eu tenho isso 2 vezes por semana. E na volta, Nath, vou até deixar aqui uma pergunta. Vamos falar um pouquinho como é que a gente, que exames de sangue, o que a gente tem que dosar no sangue, que é importante pra gente fazer aí a relação com os quadros de hipoglicemia. Volto já pra gente continuar. Vou colocar mais uma perguntinha na tela. Me conte, Natália Colombo, o que a gente tem que priorizar, então, quando a gente vai fazer os exames de sangue, né? Se a pessoa começou a ter isso com frequência, é importante procurar ajuda e fazer exames. Sim, exatamente. Os sinais e sintomas, né, nesse caso, eu falo que, acho que esses casos são os mais... Os sintomas, eles são tão característicos, né? Que, assim, é bem fácil até você conseguir já imaginar se você tá tendo alguma coisa dessas ou não. Mas, sim, os exames, eles são sempre importantes. Então, pode ser desde um exame de glicemia, exame de uma insulina, hemoglobina glicada, para você avaliar aí se é uma hiperglicemia, no caso de hiperglicemia principalmente. E em alguns casos, até uma curva glicêmica. Porque a hipoglicemia, dependendo do caso, você só consegue pegar ela, tipo, avaliar realmente quando você faz uma curva glicêmica, tá? Então, isso é importante. Inclusive, se tiver relação com diabetes que a pessoa ainda não descobriu. Sim, exatamente. E uma outra coisa importante, Carol, é que assim, né? Eu sempre falo que o nosso corpo, ele mostra tudo pra gente e a gente geralmente ignora e a hora que a gente vai ver já não tem mais muito o que fazer. Então, desde uma queda de cabelo até uma unha fraca, isso já é um sinal de que tem uma deficiência de nutrientes. Esses sintomas também. Então, o que é importante? Às vezes você faz lá a glicemia, você faz a insulina e tá tudo, tipo, ok, né? Relativamente bem. Ainda assim, é importante a gente ficar atento. Por quê? Porque antes dessa glicemia alterar, antes dessa insulina se alterar, você já teve vários sintomas. E hoje a gente sabe que uma das coisas que acaba sendo muito prejudicial também são os picos de glicemia e de insulina que a pessoa dá durante o dia. Então, se você pegar uma pessoa jovem, de 20 anos, 22 anos, é difícil você realmente ver aí uma... Não difícil, mas assim, às vezes você não vê que tem lá uma glicemia alterada. Só que você vê que a alimentação dessa pessoa é riquíssima em carboidrato simples, tem uma deficiência muito grande dos nutrientes que são capazes de regular a insulina. Então você vê que ela com certeza dá muito pico e que a longo prazo ela vai acabar desensibilizando essa insulina, ou seja, essa insulina ela vai deixando de ter o efeito que ela precisaria ter. Entendi. Então, assim, a longo prazo, você acaba desenvolvendo. Então, antes de desenvolver, a gente já tem que prevenção é exatamente a mudança na alimentação, né? Exatamente. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela e a gente vai falar desses aqui, ó, desses alimentos fantásticos. Maria Tereza, um beijo pra você. Como é que pode a hiperglicemia afetar tantos órgãos? Então, isso acontece? Sim, exatamente. Olha, tanto a hiperglicemia como a hipoglicemia. Né? Uma das coisas que está muito relacionada, principalmente com esse monte de danos causados pela hiperglicemia, é o processo de glicação, que a gente até veio falar aqui uma vez, que a gente falou da questão da flacidez. Né? Porque quando você tem aí um aumento tão grande de açúcar nesse sangue, né? Então muito açúcar circulante, começa a acontecer um processo como se fosse uma espécie de uma caramelização. Né? Então, assim... Imaginar a caramelização ali na panela. Exatamente. Imagina que isso está acontecendo. Mais ou menos isso, porque é muito açúcar circulante. E aí esse excesso de açúcar circulante, ele acaba se ligando, é como se você pegasse uma maçã e colocasse num açúcar derretido. Né? Ele não fica aquela coisa dura que você não consegue quebrar. Isso acontece junto aos nossos órgãos. Então isso interfere no funcionamento normal de um monte de sistemas, de um monte de órgãos. Meu né? Deus. Então esse é uma das coisas que a gente avalia, por exemplo, com a hemoglobina glicada, que é um exame que a gente faz. Então, de repente, a pessoa começou a ter muita infecção urinária, começou a ter dores no estômago, o intestino mudou. Pode ter relação com isso? Pode. Outra coisa também, até da infecção urinária, que a infecção urinária ela está diretamente relacionada com a alteração de flora intestinal, que a gente também já falou aqui, e que quando você tem maior quantidade de açúcar circulante, você interfere nessa fermentação de bactérias patogênicas, então você também interfere nisso, né? Então, porque quanto mais açúcar, que é o que eles gostam, mais aumentam as bactérias ruins. Exatamente. Você estimula essa fermentação. Então, na verdade, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Então, quando você tem
tem esse excesso de açúcar circulante, você vai desequilibrar tudo. Da mesma forma que quando você tem uma hipoglicemia, você falta açúcar, você começa a desregular o funcionamento também de alguns órgãos. Então, o teu cérebro começa a ficar prejudicado, você começa a ter várias outras alterações. Agora, a gente tem mais uma perguntinha, já vou fazer, eu sei que estão chegando várias. Nosso Twitter e o Insta estão bombando. Vamos falar um pouquinho desses alimentos antes da próxima, então, porque esses são os alimentos recomendados? Sim. Por isso que você trouxe. Isso. Na verdade, só até uma coisinha antes que eu acho bastante importante falar. Diga lá. Dor de cabeça é uma coisa assim, que tem inúmeras causas, tem que ser avaliada, mas uma causa comum de dor de cabeça é a hipoglicemia. Não essa hipoglicemia que você chega a passar mal, desmaiar de hipoglicemia, não isso. Mas fica muito tempo sem comer, então sempre, por exemplo, no fim da tarde a pessoa tem uma dorzinha de cabeça. Então isso é muito característico. A hora que você vai ver a alimentação, você vê que essa pessoa fica longos períodos sem comer e o almoço, por exemplo, é arroz branco, né, tipo batata, então assim... Então no dia que você sentiu isso, aliás, isso é uma dica para você identificar. Sente isso, possivelmente, repare o que você comeu na hora do almoço, se nesse finzinho da tarde você tá com dor de cabeça. E o período que ficou sem comer, né, também. Tá, aqui essas horas também são importantes. Agora, nesse período, agora uma pergunta importante, já que a gente tá falando de carboidrato, se é refinado, se é integral, carboidrato simples, complexo, se a pessoa não ingerir um carboidrato, mas ingerir outra coisa, de repente uma barrinha de proteína, tá? Que seja livre de carboidrato. Ela já ajuda essa produção de insulina um pouquinho. Sim, sim, você não tem esse pico tão alto. Mas também aí tem uma outra coisa super importante pra gente considerar. Tem algumas pessoas que já têm aí esse mecanismo de insulina um pouco descompensado. E se você tira totalmente o carboidrato, ela acaba tendo aí também, se sentindo um pouco fraca, um pouco mal. Entendi, porque aquele organismo super comum. Depende do carboidrato. E aí o que acontece? Não é uma questão nem de depender de carboidrato. A questão é que ela está com uma deficiência dos nutrientes fundamentais para regular a insulina. Entendi. Entendeu? Então, isso é muito comum. Então, por exemplo, esse excesso de carboidrato simples está muito relacionado com deficiência desses nutrientes que eu te falei, principalmente cromo e vanádio, que são fundamentais, entre ácido lipóico, entre outros, e que também estão presentes nos grãos integrais. Então, aqui é para mostrar que realmente não é questão de tirar o carboidrato da dieta, que a gente nem está falando disso. É simplesmente uma questão de diminuir o pico glicêmico desses alimentos, né? E além disso, eles têm esses nutrientes que são capazes de modular a ação da insulina. E você trouxe como exemplo, então, arroz integral, macarrão integral, linhaça, esse aqui é? Esse daqui é o germen de trigo, que tem bastante cromo. Então, o germen de trigo é uma ótima opção. O germen de trigo, levedo de cerveja, que eu não consegui trazer, também é uma ótima opção para regular aí o metabolismo da insulina. Legal. O pãozinho integral. Sim. Biscoito integral. Banana, essa é a verde? Daqui, na verdade, ela não tá tão verde, porque eu não consegui trazer uma tão verde, ela amadureceu no caminho. Mas é a banana verde, né? Que aqui a gente fala bastante da biomassa, exatamente por conta da questão do amido resistente. Então, assim, aquilo que a gente também já falou aqui várias vezes no programa. Vai fazer, por exemplo, um macarrão com molho de tomate, né? Não tem opção. Se você colocar, por exemplo, um pouco de biomassa nesse molho, você já consegue dar aí uma diminuída no índice glicêmico. Da mesma forma que, se você vai comer, por exemplo, um arroz branco, né? Tenta colocar um fiozinho de azeite de oliva por cima, tenta comer com algum tipo de proteína, tenta pegar alguma coisa para você controlar o pico glicêmico. Perfeito, isso também é importante. Vamos fazer mais uma perguntinha? Que estão chegando várias para dar tempo. De quem que é, Mar? Márcia, um beijo para você, obrigada. Quais são as frutas mais indicadas para quem tem diabetes? Pergunta sensacional, porque as pessoas têm dúvida. Mas espera aí. As frutas fazem tão bem, tem tantas vitaminas, mas nesse caso, para quem tem diabetes, para quem desenvolveu esse problema da hipoglicemia, a gente sabe que tem que ter um controle de índice glicêmico. Tem uma listinha lá na internet, você coloca lá no Nosso Amigo, sabe aquele? Site de busca lá, aquele Nosso Amigo, você clica lá e coloca tabela de índice glicêmico das frutas. Menina, é um sucesso. Você imprime, cola na geladeira, você nunca mais vai esquecer. Mas a Natália tá aqui, ela pode dar alguns exemplos mais rápido. Exatamente. Diga Isso lá. Facilita bastante. Na verdade, aí a gente tem que avaliar, né? Também várias coisas. Por exemplo, se a pessoa ela tem uma diabetes, ela toma um medicamento, então ela tá bem controlada, muitas vezes se ela diminuir bruscamente o índice glicêmico da dieta, por conta do medicamento, ela pode cair aí numa hipoglicemia. Então isso é importante só falar. Mas no geral, maçã, pera são alimentos que têm um índice glicêmico mais baixo. Com casca. Sempre com casca, sempre com casca. O morango é uma outra fruta que tem um índice glicêmico baixo, não sabia, tão docinho, tão gostoso. Exatamente, então o morango também é uma outra opção. A ameixa com casca também tem uma outra opção. Lembrando que frutas secas para pessoas que têm diabetes acabam não sendo uma boa opção por causa da questão da frutose. Então qualquer fruta seca, uva passa, ou mesmo a bananinha, qualquer uma delas. Inclusive, isso é uma coisa importante, né? Então, assim, às vezes a pessoa, a fruta seca é uma opção ótima para um lanche da tarde, por exemplo.
Não, né? Tem muita frutose. Então, fruta é uma opção ótima, uma maçã, quando você pensa numa maçã com a casca. Uma Se você seca. vai pegar... porque dela perde a água, mas ela fica com essa frutose mais concentrada. Entendi. Então, assim, você pode comer a fruta seca, se você não tiver candidíase, se você não tiver fungos nenhum, até dá pra comer. Só que ainda assim mistura com umas sementes, mistura com castanhas. Entendi. Então, isso também é uma outra opção. Agora, só pra gente fechar, então, mais uma perguntinha. Já que você falou das frutas com baixo índice glicêmico, quais são as que têm alto, pra, né... Para quem, enfim, está assistindo, já ter aquele alerta de poder comer? Pode, mas com orientação médica, né? E nutricional, claro. Alguns principais são a banana, né? Principalmente banana nanica. Manga é um alimento que tem um índice glicêmico bastante alto, então também tem que ficar atenta. Papaya, né? Então também é um outro alimento. Uma mãozinha dá uma levantada, tá? Sim. Uva? A uva, se você for comer com a casca, numa quantidade pequena, num lanche, junto com algumas outras coisas, você pode comer. Tá. E só uma outra coisa que eu trouxe aqui, Diga, as folhas verdes, que também é importante, só para falar de um outro nutriente que também é importante para controlar a glicemia, para controlar o metabolismo da insulina, que é o magnésio. E as folhas verdes, elas vão ajudar também nesse aporte de magnésio. E trouxe também a canela, porque a canela é maravilhosa para controlar a glicemia. Então, pessoas que têm muita alteração, ou aquela pessoa que sente muita vontade de comer doce durante o dia, que está relacionado com essa alteração glicêmica, logo depois da refeição, muita vontade de comer doce, a canela, que eu trouxe ela em pau, mas poderia ser o pó, ela é maravilhosa para você tomar, por exemplo, um chazinho de canela depois de comer, dá uma sensaçãozinha já de um falso doce, já dá uma regulada na glicemia e diminui um pouco a vontade de doce depois das refeições. Dica fantástica. Pauta fantástica. É sempre um prazer, né, Má, bater papo com a querida Natália Colombo. Vocês viram? É sempre mesmo. Redondinho, explicação fantástica, perfeita. Conseguimos entender o que acontece no organismo e, claro, priorizar aqui alguns alimentos. Eu sei que chegaram várias perguntas, não se preocupem. Ela vai voltar sempre com essa aula maravilhosa. E eu vou passar para vocês o contato. Quem quiser saber mais, tem o site www.nc de Natália Colombo, Nutri, com E no final, nutre.com.br, ncnutre.com.br, telefone 3476-7254, 3476-7254 e tem o Insta, @Natália Colombo. Isso, arroba Natália Colombo, o seu Natália sem TH. Isso, é sem só, TH. é TA mesmo, então Natália Colombo, Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Muito prazer Carol. sempre pela